A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, somos a Central Paranaense de Notícias. Agora prestação de serviço, utilidade pública, notícias, depoimentos, comentários, opinião e principalmente notícia verdade. Em 1 minuto, o comentário de Ogiebuk. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Então, as boas notícias no nosso país, crescimento do PIB, aquilo que está dando certo, o pagamento da dívida da Petrobras, aquela dívida gigantesca que nos foi deixada pelo governo anterior, como este já está no viés de término, eu acho que é desnecessário a gente ficar voltar atrás, né? Falar do governo anterior, das mazelas. Mas é que outro dia voltou o horário político e eu vi aquele safardana, o tal do Luiz Inácio Lula com 2 L's da Silva, dizendo que vai resolver o problema do Brasil, que vai resolver o problema da alimentação, que a mesa do pobre vai estar farta outra vez. Pois é, eu acho que alguns casos de políticos nacionais, regionais, nacionais e mesmo internacionais são casos de psicopatia. O sujeito é um psicopata, porque não é possível que ele não lembre de tudo que ele fez. Não é possível que ele não lembre do Porto de Mariel, de todo o dinheiro que foi drenado do BNDES, daquilo que foi feito, como já me referi há pouco, em relação à Petrobras, e fico me perguntando, mesmo aqueles que são os seus apoiadores e seguidores, não tem lembrança, não faz tanto tempo assim. Claro que você encontra as dificuldades que tem o governo atual. É lógico que tem. Qualquer governo tem as dificuldades. Mas convenhamos, brindar a psicopatia de Lula da Silva nos remete a uma conduta de psicopatia pessoal também. Porque não é possível que as pessoas, honestamente, não é possível que as pessoas não lembrem. Sabe, aquele Barusco, para quem não lembra, vocês lembram aquele nome, o Barusco? Esse Barusco era 3º escalão da Petrobras, minha gente. Devolveu 80 milhões de dólares. O Cabra, que não é sujeito, né? Cabra. O Cabra não ganhava 40 conto por mês. Devolveu 80 milhões. Agora desfila com uma... Nem sei se ele usa mais pulseira, né? Porque tem lá aquele subpartido do PT, ou subsede do PT, que funciona lá no Supremo Tribunal Federal.
Eu não gosto de falar de temas da justiça, eu sou um operador do direito, eu sou um funcionário do direito. Então não me apraz falar de tribunal, eu sempre demonstrei o máximo respeito aos tribunais. Mas, sinceramente, ver o que o Lewandowski e seus Lewandowskizinhos estão fazendo em relação às punições dos governos do PT, especialmente desse Lula da Silva com 2 L's, só falta meter um carimbão lá, um 13, né, onde tem entronizada a cruz de Cristo, substitui e mete um 13 lá, pô. Falei. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Decreto do prefeito Eduardo Paz que desobriga o uso de máscaras de proteção, inclusive em locais abertos em toda a cidade do Rio de Janeiro, foi publicado em edição extra do Diário Oficial do município. Com isso, a medida já entrou em vigor na cidade e se estende até os transportes públicos. Segundo o artigo 2 do decreto, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras faciais para ter acesso e permanecer em dependências de estabelecimentos comerciais, industriais, estabelecimentos prestadores de serviços e outros, bem como de órgãos públicos, municipais e demais locais, ambientes de veículos de uso público restrito e também controlado. O Paraná lidera o montante de financiamento por meio da linha criada exclusivamente para elas, o programa BRDE Empreendedoras do Sul, lançado há um ano e um dia pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Já foram concedidos 120 milhões de reais aos empreendedores femininos, dos quais 47,7 milhões de reais para negócios no Paraná, completando as unidades da federação em que o banco atua. Foram destinados, no mesmo período, 41,3 milhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul e 32,4 milhões de reais para o estado de Santa Catarina. Com o objetivo de fomentar ainda mais os negócios liderados pelas forças femininas, o BRDE anuncia uma novidade no programa. Até então, era ofertado créditos para capital de giro e era reservado apenas para pessoas jurídicas e com receita operacional bruta de até 90 milhões ao ano anterior ao período. A partir então de agora, com esta mudança, não há valor máximo por operação. Uma pesquisa mostrou que o percentual de mulheres que fazem compras rotineiramente pela internet aumentou em relação ao período anterior à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. O levantamento divulgado pela Raipal, empresa voltada para pagamentos eletrônicos, apontou que 73% das entrevistadas costuma fazer compras online de produtos e serviços rotineiros diariamente, semanalmente ou quinzenalmente. Antes da pandemia, o índice era de 43%. O estudo Consumo Online Feminino no Brasil conversou com 500 compradoras online no final de 2021, mulheres que fizeram pelo menos 2 aquisições nas categorias de gastos diários, como deliveries de comida, mercado e farmácia. Modalidade também combustíveis, games e nos últimos 30 dias que antecederam as entrevistas. Um estudo do Serviço Brasileiro de Apoio
às micro e pequenas empresas, SEBRAE, aponta que o empreendedorismo feminino no Brasil apresentou sinais de recuperação no último trimestre do ano, depois de sofrer retração a partir dos primeiros meses da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. O estudo realizado com bases nos dados de pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, mostrou que após recuar para um total de 8,6 milhões no segundo semestre de 2020, o número de mulheres à frente de um negócio no país fechou o quarto trimestre de 2021 em 10,1 milhões, mesmo resultado registrado no último trimestre de 2019, isso antes da pandemia. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir no desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. A Fomento Paraná, ela desenvolve suas atividades, como a gente vem sempre sugerindo, basicamente em função de parcerias. Nós não temos uma Fomento Paraná, uma filial da nossa instituição, em cada município do Paraná. Nós contamos com uma importante, uma apaixonada rede de agentes de crédito, de correspondentes de crédito, são mais de 350 pessoas, colaboradores de prefeituras, de associações comerciais, trabalhando para o empreendedorismo, para o fortalecimento do empreendedorismo paranaense. Em função desse modelo, nos obriga a percorrer de forma proativa, vamos assim dizer, todos os municípios paranaenses. E essa é uma diretriz que atinge desde o gabinete da presidência até os nossos analistas de crédito, os nossos vendedores de crédito. E isso também é em função da necessidade de nós mantermos a motivação da nossa rede de agentes. Então estamos constantemente nos movimentando pelo estado do Paraná, no sentido de motivar, de manter esse arranjo que é muito importante para o desenvolvimento da atividade econômica aqui no nosso estado. Estamos buscando nesse movimento itinerante, primeiramente de buscar novos parceiros, mas também de ofertar junto com esses parceiros, em rodadas de negócios, em parceria com prefeituras, com associações comerciais, ofertar as nossas condições, as nossas linhas de crédito, com seus instrumentos todos de apoio às linhas, que são a partir de alternativas às garantias que nós trabalhamos hoje, que não é apenas garantia real. Garantia real é uma das possibilidades de garantir uma operação de crédito, mas a gente tem N opções, N instrumentos que podem ser trabalhados como alternativa ao nosso empreendedor que não tem um bem imóvel para hipotecar. Então, nós fazemos questão de percorrer todo o nosso território, oferecendo, conforme a gente sugere, a Fomento Paraná, que é uma oportunidade para o desenvolvimento das nossas atividades empresariais aqui do nosso estado. Notícia do blog do Tupã. Álvaro Dias encomendou uma pesquisa para saber como está a performance dele se disputasse a chave do Palácio Iguaçu em 2 de outubro. Para tentar pressionar o governador Carlos Mas Ratinho Júnior a apoiar o nome dele para a única cadeira do Paraná no Senado Federal e que pode se virar contra o feiticeiro, porque nunca vai capturar o atual momento, pois o Brasil sabe das intenções políticas do postulante, mas com detalhe, não será divulgado abertamente.
apenas para o consumo dos políticos e alguns jornalistas privilegiados. Algumas legendas estão monitorando a performance de Álvaro Dias, possivelmente até mesmo o PSD. Mas, pelo jeito, os resultados não tiraram o humor dos adversários políticos, que continuam ignorando os apelos do senador em final de carreira, além de desacreditado por parte do eleitorado, dos prefeitos, vereadores e lideranças políticas. Destacar as ações de pesquisa e extensão e estimular a produção científica e tecnológica desenvolvida no Paraná. Esse é o objetivo do 35º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, que vai conceder uma premiação superior a R$ 254 mil para pesquisadores e cientistas de todo o Paraná. As inscrições seguem até 30 de junho, coordenada pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que neste ano completa 35 anos, como principal órgão da administração direta estadual para a formulação e implementação de políticas públicas de ciência e tecnologia. A premiação se consolidou ao longo de mais de 3 décadas como uma das principais iniciativas de incentivo, reconhecimento científico e tecnológico do Brasil. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu que o presidente russo Vladimir Putin mantenha conversas diretas com o presidente ucraniano Zelensky, além das negociações em andamento. De acordo com uma fonte do governo, Modi, que conversou com Zelensky antes de uma ligação de 50 minutos com Putin, foi informado pelo líder russo sobre o status das negociações entre os dois países em conflito, disse a fonte. O primeiro-ministro Modi pediu ao presidente Putin que mantenha conversas diretas com o presidente Zelensky da Ucrânia, afirmou a fonte, recusando-se a ser identificada de acordo com a política do governo. Um banco de dados genômicos de idosos de São Paulo, desenvolvido por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, permitirá identificar mutações responsáveis por doenças genéticas na população brasileira ou que são determinantes para o envelhecimento saudável. Os dados individuais já estão disponíveis para a comunidade científica, mediante a solicitação de download. Agregados começaram a ser disponibilizados nos últimos anos no Arquivo Brasileiro Online de Mutações, resultados obtidos por meio de análises feitas a partir do banco genômico foram descritos em artigo publicado na revista Nature Communication. Linhamentos astronômicos foram construídos no design e orientação de Stonehenge, o importante monumento que domina uma planície no sudoeste da Inglaterra. O eixo central dos megaláticos estava e ainda está alinhado com o nascer do Sol no meio do verão e o pôr do Sol no meio do inverno. As pedras emoldurando perfeitamente o nascer e o pôr do Sol quando os dias eram mais longos e mais curtos. Mas há muito se pensa que o monumento foi usado para fins cerimoniais, em vez de uma maneira precisa de rastrear os dias, meses e estações do ano. No entanto, um novo estudo de Timothy Derville, professor de arqueologia da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido, concluiu que Stonehenge serviu como um calendário solar e ele identificou como pode ter funcionado. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Sua Excelência, o xadrez. O ano de 2022 começou muito difícil, com a variante Ômicron ameaçando todas as atividades presenciais em todos os esportes.
Felizmente, chegando o mês de março, nós já notamos que houve uma diminuição nas restrições, que a situação sanitária está melhorando. Pensando nisso, o Centro de Excelência de Xadrez está preparando muitas atividades. Uma das principais atividades é a ampliação do torneio aberto de xadrez de Curitiba. Nós tivemos esta edição em 2021, seguindo todos os protocolos, com a brilhante vitória do grande mestre Fier, que nós já mostramos aqui no programa, e pretendemos, para 2022, ampliar, trazer companheiros da América Latina, do México, transformando o torneio de xadrez aberto de Curitiba novamente num dos mais importantes torneios de xadrez do Brasil, atraindo atletas enxadristas de todo o Brasil e principalmente da América Latina. Vamos contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, do SESC, do Instituto de Engenharia, da nossa Federação de Xadrez, e buscamos novos parceiros para ampliar e tornar cada vez maior o Aberto de Curitiba, um torneio de xadrez internacional. Enquanto produtores agrícolas do país se preocupam com os efeitos da guerra na Ucrânia para o abastecimento de fertilizantes, uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que o Brasil tem reservas que poderiam garantir o abastecimento de potássio até o ano de 2100. Atualmente, de acordo com dados da Embrapa, 50% da importação do insumo vem da Rússia e também de Belarus. Segundo o professor Raoni Rajão, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Minas Gerais, 2/3 das reservas se concentram nos estados de Sergipe, São Paulo e Minas Gerais. Já entre as que estão na Amazônia, apenas 11% se sobrepõem a terras indígenas ainda não homologadas. Os números foram levantados com base em dados do Ministério das Minas e Energia. Em meio à queda ao número diário de casos da Covid-19 no Brasil, ao menos 5 estados e o Distrito Federal flexibilizaram a obrigatoriedade do uso de máscaras. De acordo com o levantamento, Belo Horizonte, Cuiabá, São Luís, Boa Vista e o Distrito Federal já dispensava a obrigação do acessório em ambientes abertos. E, além disso, o Rio de Janeiro anunciou que o uso de máscaras não é mais obrigatório tanto ao ar livre quanto em locais fechados. O Mercado Livre informou que os dados de cerca de 300 mil de seus usuários foram acessados após detectar que parte de seu código-fonte foi alvo de acesso não autorizado. A companhia afirmou em comunicado que não encontrou nenhuma evidência de que seus sistemas de infraestrutura tenham sido comprometidos ou que tenham sido obtidas senhas de usuários, saldos em contas, investimentos e também informações financeiras ou de cartões de pagamento. Detectamos recentemente que parte do código-fonte do Mercado Livre foi sujeita a acesso não autorizado. Ativamos nossos protocolos de segurança e estamos realizando uma análise completa, destacou a empresa. Em entrevista exclusiva no estúdio da rádio Jovem Pan de Curitiba, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior falou sobre a possibilidade do Estado deixar de exigir o uso de máscaras de proteção contra o Covid-19 ainda neste mês de março, principalmente em ambientes abertos. A flexibilização seria realizada de forma gradativa. A vacina funcionou muito bem. A Omicron, que é uma outra cepa que não veio aí no final do ano, ela acabou não sendo tão letal como foi a própria Delta e demonstrou que quem está vacinado está conseguindo vencer a Covid. Não tem grandes problemas, a não ser algum tipo de resfriado pequeno,
Então, o governador acha que o próximo passo seria a liberação do uso de máscaras. O jornalista político Haroldo Murá informa que o portal dele e outros meios eletrônicos, newsletter, portal da Banda B e também Facebook, promoveram a divulgação de uma possível irregularidade que teria ocorrido na época em que a empresa Consilux prestou serviços para o município de Curitiba. Segundo fontes do jornalista, durante a execução do contrato da empresa, teria deixado de recolher impostos relativos aos serviços prestados em um período de 10 anos, o que, aliás, segundo o jornalista, pode ser examinado a quem pedir acesso a esses documentos. Isso, logicamente, baseado na lei do direito de acesso à informação. Muito simples. Então, o que ficou constatado, a irregularidade, e foi uma servidora da Controladoria do município de Curitiba, da Secretaria de Finanças, de Vitor Pupi. Então a servidora ficou perplexa que a empresa não emitia notas para o recebimento desses valores referentes aos serviços de manutenção dos radares que foram implantados, e descobriu-se ainda que nunca foram recolhidos os impostos devidos sobre todo este período. Aguarda-se informações urgentes por parte da Prefeitura de Curitiba. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, alegria do povo. O futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, bom dia, um forte abraço a você, um abraço, Zé Domingos. Um abraço a você, Biro, um abraço a todos. Eu tenho comigo, Zé, a minha opinião, o Curitiba é muito favorito para o jogo dessa noite contra o Pouso Alegre. Porém, já caiu para o RT, para Manaus e tantos outros também por aí. Então a bola pune, Zé? A bola pune, isto é verdadeiro. Ninguém escapa deste velho adágio popular. A bola pune. Mas não acredito que a bola venha a punir o Curitiba neste confronto frente ao Pouso Alegre. O Pouso Alegre é um time que faz uma péssima campanha no Campeonato Mineiro. Fazia meses que não ganhava uma partida, ganhou agora do Paraná Clube por 2-0, o eliminando da Copa do Brasil e ganhando a condição de ser o adversário do Curitiba. O Curitiba é muito mais time. O Curitiba é um time de primeira divisão, é um time estruturado, preparado, em termos. Acho que tem que melhorar ainda para as disputas do Campeonato Brasileiro. Tem que buscar mais alguns reforços do Curitiba. Mas para esse confronto da Copa do Brasil, entendo ser o Curitiba favorito e digo mais, muito favorito. Acredito que o Curitiba se classifique e consiga faturar este bom dinheiro que a Copa do Brasil oferece e reúna condições para novas etapas desta importante competição e também já servindo de alento para o Campeonato Brasileiro. 1.900.000 Curitiba ganha se passar pelo Pouso Alegre. É um bom dinheiro, não é? O que dá possibilidades do Curitiba pensar em reforços. Curitiba poderá contratar mais alguns jogadores, poderá e precisa contratar mais alguns jogadores para qualificar o seu elenco em termos de Campeonato Brasileiro. Um goleiro, um zagueiro e mais 2 atacantes pelos lados do gramado. É o que falam os membros da comissão técnica do Curitiba e eles estão no dia a dia, sabem onde o calo aperta, como dizem os antigos.
Só para fechar, a gente vai abordar isso com mais propriedade. Há quem diga que o pessoal tá na bronca com o René Simões, o poderoso do Curitiba. Será que ele tá com tanto poder assim? Valeu, Zé. Poder foi dado a ele. Agora não sei se ele está sabendo usá-lo. Muito grato, até outra. Valeu. Mais notícias no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.